A montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, tem uma altura oficial de 8.848,86 metros acima do nível do mar, segundo medições recentes feitas em 2020 por investigadores do Nepal e da China. Esta imponente montanha faz parte da cadeia dos Himalaias, situada na fronteira entre o Nepal e a região autônoma do Tibete, na China. O Monte Everest tem uma história rica em explorações, sendo que a primeira ascensão bem-sucedida foi realizada em 29 de maio de 1953 pelo neozelandês Sir Edmund Hillary e pelo Sherpa nepalês Tenzing Norgay. Este feito foi considerado uma das maiores realizações humanas no século XX. No entanto, antes desta conquista, muitas expedições tentaram alcançar o cume sem sucesso, sendo uma das mais notáveis a expedição de George Mallory e Andreu Ivan em 1924, cujo destino final permanece envolto em mistério, já que ambos desapareceram antes de atingir o topo. Embora escalar o Everest tenha sido uma das façanhas mais cobiçadas no mundo do alpinismo, a montanha apresenta inúmeros perigos. A escassez de oxigênio nas suas altitudes extremas, o frio intenso e as avalanches frequentes fazem do Everest um local extremamente arriscado para os alpinistas. A partir dos 7.900 metros, entra-se na chamada Zona da Morte, onde os níveis de oxigênio são tão baixos que o corpo humano não consegue sobreviver por longos períodos sem auxílio de máscaras de oxigênio. Outro fato curioso sobre o Everest é que a montanha está em constante mudança. Devido ao movimento das placas tectônicas, nomeadamente a placa indiana a empurrar-se contra a placa eurasiática, o Everest cresce cerca de 4 mm por ano. Isto significa que, ao longo dos séculos, o Everest está a ficar cada vez mais alto. O Monte Everest é extremamente frio, especialmente nas altitudes mais elevadas. As temperaturas no cume podem cair drasticamente, atingindo -60°C no inverno e ficando frequentemente abaixo de -20°C no verão, mesmo nos meses mais quentes. Além disso, o vento intenso faz com que a sensação térmica seja ainda mais baixa, tornando o ambiente ainda mais inóspito. A falta de oxigênio em altitudes extremas agrava o impacto do frio no corpo humano, dificultando a sobrevivência e aumentando o risco de congelamento e outras condições como o mal da altitude. Uma das histórias mais inspiradoras e dramáticas sobre escaladas no Monte Everest é a de Beco Eaters, um alpinista norte-americano que sobreviveu milagrosamente à desastrosa expedição de 1996. Esta tragédia, que tirou a vida de 8 alpinistas durante uma tempestade violenta, é uma das mais mortais da história do Everest. Uma das histórias mais inspiradoras e dramáticas sobre escaladas no Monte Everest é a de Beco Eaters, um alpinista norte-americano que sobreviveu milagrosamente à desastrosa expedição de 1996. Esta tragédia, que tirou a vida de 8 alpinistas durante uma tempestade violenta, é uma das mais mortais da história do Everest. Beco Eaters, um médico texano, fazia parte de uma expedição guiada pelo famoso alpinista neozelandês Rob Hall. No dia 10 de maio de 1996, o grupo iniciou a sua ascensão final ao cume, mas o Eaters, que sofria de cegueira induzida pela altitude, uma condição que afeta a visão em grandes altitudes, foi forçado a parar a cerca de 300 metros do topo. Ele foi deixado num ponto intermédio enquanto o resto do grupo continuava a subida, com a promessa de ser resgatado na descida. No entanto, quando uma tempestade violenta varreu a montanha mais tarde naquele dia, os alpinistas enfrentaram condições extremas, ventos com mais de 160 km por hora, neve intensa e temperaturas que caíram para -40°C. Muitos foram apanhados desprevenidos e acabaram por ficar desorientados. O Eaters, que já estava debilitado pela cegueira parcial, foi deixado para trás, dado como morto. Durante quase 18 horas, o Eaters ficou exposto a temperaturas congelantes, sem abrigo adequado, sem oxigênio e praticamente sem esperança. Quando os socorristas o encontraram na manhã seguinte, o seu rosto estava coberto de gelo, as suas mãos e pés gravemente congelados, e ele não dava sinais de vida. Assumindo que não sobreviveria, os guias deixaram-no no local, considerando-o uma vítima da montanha. Surpreendentemente, algumas horas depois, o Eaters acordou de um estado quase inconsciente, determinando-se a lutar pela vida. Com uma força de vontade impressionante, conseguiu levantar-se e caminhar sozinho até ao campo intermédio, a várias centenas de metros abaixo, onde surpreendeu os seus companheiros que acreditavam que ele já tinha morrido. Com o rosto e as mãos em condições terríveis, foi posteriormente resgatado por um helicóptero numa das mais altas e arriscadas operações de resgate na história do Everest. Embora o Eaters tenha perdido partes do nariz, mãos e pés devido a graves queimaduras por congelamento, ele sobreviveu para contar a sua história.
A sua recuperação foi longa e dolorosa, mas Weathers descreve a sua experiência como uma segunda oportunidade na vida. Ele reconhece que a obsessão pelo alpinismo e pelo sucesso o levou a arriscar a vida, mas após o incidente, mudou radicalmente a sua perspectiva sobre o que realmente é importante. O caso de Beck Weathers permanece como uma das histórias mais impressionantes de sobrevivência na montanha mais alta do mundo.